gravando, então, essa aula. Essa aula, queridos, já aconteceu passado, né? Nós já tivemos essa aula e alguns... E inovando um pouco, né? Fazendo diferente dos outros bimestres. Nós estamos começando o 4º bimestre, então, na Primeira Igreja Batista de Florianópolis, estudando a Carta de Filipenses, rumo à maturidade, tá? A classe é a formação de discípulos. Eu gostaria de agradecer a sua participação, gostaria de agradecer o seu desprendimento para estar aprendendo conosco, assim, nessa nova fase, né, nessa adaptação que nós estamos vivendo hoje. E aí nós temos lidado com as questões tecnológicas e questões da ausência, mas nesse 4º bimestre nós estamos fazendo, então, a aula presencial. Então, se você quiser participar conosco com restrição de pessoas, um número reduzido de pessoas, mas você já está sendo convidado a participar na Primeira Igreja Batista todo domingo de manhã, às 10h30 da manhã, tá? Então, como eu disse antes, nós já tivemos essa aula, com problemas técnicos, ela não aconteceu a gravação. Mas as pessoas que eu vi online no momento, ao vivo, e tiveram o prazer de colocar diante de Deus nele. Senhor, nosso Deus, nos dê sabedoria, nos dê compreensão, nos dê um espírito, Senhor Deus, aberto a aprender, aberto a colaborar nessa fase que estamos vivendo como igreja do Senhor, ó Pai. Mas a Tua palavra, ela é abundante, a Tua palavra, ela é além de qualquer situação, ela vai ao encontro dos corações daqueles que ouvem. E que assim seja, então, né, nesse nosso estudo da Carta aos Filipenses. Que o Senhor continue nos abençoando, é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, então, nós estamos fazendo essa aula e ela precisa da participação de vocês, né? Eu novamente incentivo a você participar online, ao vivo e presencial. É bom que haja perguntas, é bom que haja questionamentos, para que a gente possa aprender mais um com o outro, tá? E outra coisa também, eu não vou colocar, assim, mais os textos bíblicos. É uma sugestão que eu tô, assim, é uma outra estratégia que eu estou tentando fazer aqui. Eu gostaria que você já, então, na sua casa, lesse o livro de Filipenses. Ele é um livro muito curto, de 4 capítulos apenas, né? E quando nós estivermos, então, falando sobre a carta, você já vai estar inteirado sobre o assunto, né? E aí, com certeza, o aprendizado vai ser muito melhor, tá? Então, incentivo você a estar lendo. Nós vamos estar tentando fazer... cada 2 aulas um capítulo, então nós temos 4 capítulos, 8 aulas, tá? Então, mais uma vez, incentivo você a ler a Carta aos Filipenses. Nós estaremos hoje estudando o capítulo 1, tá? A primeira parte do capítulo 1, e no domingo que vem, então, a segunda parte do capítulo 1, tá? Então, eu vou passar para o slide, e nós vamos ver junto, então, a carta. Então, como eu disse antes, a nossa classe é a formação do discípulo. O que nós queremos com isso? Que o discípulo precisa ser formado, precisa aprender, né? Tanto a teoria como a prática. E quando nós passamos, então, teoria, a intenção é que você, aprendendo, já possa, então, passar para outro. Essa é a base do discipulado cristão, né? Ele não retém o conhecimento, pelo contrário, ele passa esse conhecimento para aquele que está sendo discipulado. Então, você, como discípulo de Jesus, tem a missão, né, dada por Jesus, de fazer outros discípulos, de passar esse conhecimento a outros. E assim há um aprendizado mútuo, é o princípio dado por Jesus Cristo. A carta aos Filipenses é o que nós estaremos estudando, então, rumo à maturidade. Fazer uma pequena introdução. Rumo à maturidade. Quando nós falamos de maturidade, nós temos que entender que a maturidade, queridos, não nasce grande, já não se nasce maduro, né? Não tem como você nascer e olhar qualquer manual de maturidade já vai te dar maturidade.
não é teórico, né? Ele precisa ser o quê? Vivido, não nasce pronto, né? Nós, como seres humanos, nós não nascemos prontos, nós precisamos ter uma caminhada de vida, né? Acreditando que a maturidade é um processo. Então, quanto mais nós buscamos o conhecimento da palavra, através das escrituras, através do compartilhar de vidas, né, do testemunho cristão, nós vamos buscando maturidade espiritual, tá? Como podemos crescer até a maturidade? A maturidade é alcançada paulatinamente, passo a passo, tomando as atitudes necessárias para progredir. Quando nós olhamos, então, para o apóstolo Paulo, nas escrituras, a gente percebe muito isso, assim, uma mudança de rota, uma mudança de caminho na vida do apóstolo Paulo, né? A gente entende lá, então, em Atos, que ele era um perseguidor do evangelho. Ele tinha todas as suas convicções judaicas e suas crenças, e como o Cristo não foi reconhecido pelos judeus, ele então se tornou um perseguidor da igreja cristã. Mas, após a conversão de Paulo, ele muda de rota e deixa de ser um perseguidor para ser um missionário de Cristo, né? Um agente do Senhor, assim, um discípulo de Jesus. E a gente vê essa mudança de rota e também vê a maturidade dele, né? Não é de uma hora para outra, né? A gente tende a olhar as escrituras como se a coisa acontecesse num estalar de dedos, em dias. Não, passaram anos, Paulo, então, buscando experiência, aprendendo com Deus, se ausentando algumas vezes do cenário, né, da igreja cristã em Jerusalém, para se tornar esse homem que escreve essas cartas, tá? Então a gente percebe muitas vezes isso, assim, quando a gente olha, então, e lembra de Paulo como missionário, um homem itinerante, um homem que viajava e pregava o evangelho, você percebe isso, você percebe que ele sai do seu lugar, né? Ele entende o id de Jesus. O id de Jesus não é passivo, pelo contrário, é ativo. Então você precisa experimentar, né? Quais são os passos rumo à maturidade? Ao meu ver, viva. Busque ter experiências diversas e aprenda com elas, né? Não é estático. Isso que eu tenho dito, eu tenho falado com meus filhos também, para as pessoas que estão à minha volta, né? Busque experiências. Não dá para buscar experiências apenas dentro de casa, assim. É lógico que você pode dentro de casa ter, e hoje se tudo indica, né? A tendência é te jogar mais para casa ainda, né? Com essas home office e o trabalho em casa, os atrativos que nós podemos ter da nossa própria casa, né? Que é um tempo que nós estamos vivendo, nós temos que nos adequar assim a ele, mas não podemos estar estáticos, né? Nós precisamos ter experiências de vida, viagem, conhecer pessoas. As pessoas que me conhecem há muito tempo sabem disso, o quanto eu incentivo as pessoas a estarem em retiros, né? Em eventos evangélicos, né? Cristãos, para você conhecer pessoas, ouvir coisas diferentes. Isso com certeza vai somar a sua vida. A carta aos Filipenses é uma das cartas que Paulo escreveu estando na prisão. É notável pelo tom da alegria e contentamento que, mesmo estando aprisionado, Paulo expressa a sua alegria no Senhor. Isso é sinal de maturidade cristã, né? Então, eu creio que eu nunca passei por isso, e creio que você que está me ouvindo nunca passou por uma prisão, né? Ter sido preso, por essa péssima experiência, ruim experiência de ser preso, principalmente no nosso país, né? As prisões realmente não tem nada de dignidade ali, e se gasta muito, mas tem pouco resultado. Mas voltando, então a gente vê um Paulo, né, um homem de Deus preso, né, numa situação totalmente adversa, mas a gente percebe então a maturidade dele, mesmo estando numa situação adversa, abençoando vidas. Isso sem dúvida é sinal de maturidade. Não há maturidade sem provações, né? Nós precisamos, como novamente falando, ter experiências. As experiências podem ser boas e ruins, mas precisamos saber lidar com essas experiências, tá? Deus quer que aprendamos a confiar nele, sabendo que ele está no controle de todas as coisas e está trabalhando para completar a obra em nosso coração. Então, assim, a nossa vida, queridos, não é uma vida totalmente direcionada por nós, assim. Eu creio que as coisas ordinárias nós temos todo o livre-arbítrio de escolher. As coisas comuns, eu creio que isso não somos nós que fazemos, tá? Mas também cremos que Deus intervém nas nossas escolhas e Deus nos está no controle total da nossa vida. Então, mesmo nós temos nossas escolhas pessoais, ordinárias, e colhemos os frutos dessas escolhas, boas ou ruins,
Teremos um Deus soberano. Que Deus? O início da igreja de Filipenses, tá? Então, eu gostaria que você, na sua casa, e você, então, abrindo o livro de Atos, estudasse sobre esse livro, no capítulo 16, do verso 11 e 40, e percebe essa experiência que Paulo teve a respeito de mudar a rota que ele estava fazendo. Conforme os relatos de Atos 16, 11 e 12, a comunidade cristã de Filipos foi fundada pelo apóstolo Paulo por ocasião da segunda viagem missionária. O apóstolo que tinha planejado continuar pregando o evangelho na Ásia é impedido do evangelho, né? Nós temos ali a coisa acontecendo em Jerusalém, Atos 1:8, onde há a manifestação do Espírito Santo de Deus, e é nítido, então, a soberania, o poder de Deus naquele momento histórico, né? Mas nós temos também Atos 8:1, realmente em número, vontade de Deus para que esse evangelho realmente saísse, né, e cumprisse as escrituras, né? E Paulo está nesse contexto também, pregando o evangelho na Ásia. Nós sabemos muito pouco da igreja da Ásia, fruto da divisão de um homem para Macedônia e prega o evangelho. E Paulo entende essa visão, então, que ele precisava, então, partir para a Europa. A Europa conhecida de hoje. Paulo entende que Deus está chamando para pregar o evangelho na Europa. Filipos, naquele tempo, era um centro populacional importante, do qual hoje sobram apenas algumas ruínas. O nome da cidade foi derivado de Filipe, rei da Macedônia, pai de Alexandre Magno. Outra questão interessante também é isso, assim, que mostra a maturidade, né, de Paulo, que nós precisamos buscar isso, né? Paulo entende que é para Macedônia, não tem a visão, não existe uma cidade específica da Macedônia. Era uma cidade importante. E é impressionante como Paulo visita essas cidades importantes, porque a disseminação do evangelho dentro de um contexto metropolitano, assim, uma metrópole da época, como qualquer hoje em dia também, né, claro, a abrangência é muito grande. De as pessoas, então, dessa igreja crescer e o evangelho tomar proporções maiores. E a cidade de Filipe era uma cidade importante, tanto é que ela levava o nome de um rei, né? De um governante, do imperador, pai de Alexandre Magno, o conhecido Alexandre o Grande. Ok? A cidade desfrutava do status de colônia romana e é a primeira cidade da região da Macedônia a receber Paulo e Silas. Filipos torna-se, assim, a primeira cidade europeia a receber a visita missionária de Paulo. Então, para esse fato histórico, é bem legal entender isso, assim, né? Então, essa dimensão que mais tarde tornou o evangelho na Europa, através da cidade de Roma, tem como o início na cidade de Filipos, né? Bem legal isso, assim. O quão importante foi essa estadia de Paulo nessa cidade. Um cidadão de Filipos tinha os mesmos direitos legais de um cidadão de Roma. Então, né, mostra o quão importante era e quando estava ligado, então, ao império, a cidade de Filipos. Atos 16, 13 a 15, a gente também vai ver que um fato que eu gosto muito, assim, parece não ter havido sinagoga judaica na cidade, mas Paulo e seus companheiros encontraram um lugar de adoração fora da cidade, junto ao rio Agintes, onde aos sábados costumavam reunir-se pessoas tementes a Deus, judeus e prosélitos. Às margens do rio, Paulo inicia a pregação do evangelho no continente europeu. Então, Paulo tinha sinagogas, porque as sinagogas eram um local onde as pessoas falavam de Deus, anunciava-se, então, o Deus de Israel,
e também sabedores da promessa do Cristo. Mesmo os judeus não crendo no Cristo, em Jesus, eles sabiam que tinha promessa de um Cristo. Né? Eles rejeitaram Cristo, mas até hoje eles creem nessa promessa da vinda de Jesus. Né? De forma escatológica, Cristo virá. Né? A Bíblia fala sobre isso. E eles têm essa chance de reconhecerem Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Ok? Mas voltando ao texto, então Paulo tinha uma estratégia. Tá? Então nós vimos ali Paulo chegar ter uma visão de Deus, de pensar em resultados. Ele vai para Filipos, uma cidade grande, uma cidade importante. Lá ele procura uma sinagoga, porque é um lugar que ele teria mais voz, né, e teria um resultado maior, porque as pessoas já criam no Deus de Israel, ok? E vendo que não havia, então, uma sinagoga em Filipos, ele procurou informação, e a informação que ele obteve foi que havia um grupo de pessoas, então, orando ao Deus de Israel, né? Buscando a Deus de Israel no rio, né? No rio Agintes. Então, Paulo vai, então, à beira desse rio. E à beira desse rio, Paulo prega o evangelho. Então, a beira de informação, assim, interessante, né? A primeira igreja a se formar na Europa está na cidade de Filipos, na beira de um rio. É impressionante essa diversidade de Deus, né? De fazer as coisas acontecerem. Né? A gente fica muitas vezes esperando toda uma estrutura e Deus, assim, Deus é Deus, né? Deus, ele vai além de qualquer planejamento nosso, assim, estrutural, né? Então, na beira do rio, Paulo prega a mensagem e se forma ali a primeira igreja da Europa, né? Conhecida, pelo menos. Em Atos 16, 19 a 40, nós vimos ali a prisão dos missionários, né? Se você, então, olha o texto. Mas eu vou dar mais um, eu vou voltar. Preciso dar mais uma ressalva nessa igreja aqui de Filipos. Outra questão interessante também é que o relato bíblico fala de uma conversão de Lídia, de uma mulher, de um grupo de mulheres que estava reunido nesse encontro de oração. E esse grupo de mulheres é o evangelho, e a princípio uma aceitação desse evangelho, e a conversão de Lídia, que é enfatizada no texto. E Lídia, então, através de uma mulher, a gente vê Deus agindo, né? Lógico que parece ser machista essa conotação que eu dei agora, né? Apesar de... Não, é que para a época era complicado, assim. Para a época é complicado. Essa visão da mulher no contexto era bem complicada, assim. Mas Paulo olhou para Jesus, né? Jesus também lidou com essa questão, né? De gênero, e olhou para e deu atenção à mulher, né? Apesar de haver uma cultura mais patriarcal, né? Jesus ele rompe com a mulher samaritana e ele abre um diálogo com essa mulher também se converte a Cristo. E Paulo parece que usa da mesmo discernimento, né? E ele então vê que dentro daquele contexto ali de homens e mulheres, um grupo de mulheres se atém mais à palavra, e há uma conversão de Lídia, dessa mulher. Essa mulher, então, na conversão, então, ela faz um convite a Paulo. Esse convite é muito interessante, porque ela coloca, isso é da minha interpretação, ela coloca a Paulo na parede, ela fala para Paulo assim, olha, se você acredita que a sua mensagem fez diferença na minha vida, agora eu sou uma irmã em Cristo, quer dizer, nós comungamos da mesma fé, e temos agora a mesma comunhão no Espírito, eu gostaria que você viesse à minha casa e me visitasse na minha casa e se hospedasse na minha casa. Se Paulo poderia dizer não, tem outros compromissos. Mas com a pergunta dela, com o questionamento dela, foi interessante que ele não teve como sair, né? Porque, olha, realmente, eu te considero como irmã em Cristo. Você faz parte agora do corpo de Cristo. E por que não? E Paulo, então, vai e se hospeda e passa alguns dias, então, na casa de Lídia. Então, nós temos a primeira igreja na Europa em Filipos.
Primeiro, pessoas convertidas na beira de um rio. A igreja se forma ali e se estrutura na casa de Lídia. E aí tem o início dessa igreja fantástica, essa igreja maravilhosa que é a igreja de Filipenses. Tá vendo como Deus age? É só nós nos colocarmos à disposição em fazer a vontade dele e discernir o momento que estamos vivendo. Né? E as coisas acontecem em nome de Jesus. Né? O agente das coisas que acontecem é o Espírito Santo de Deus. Né? A nossa parte é crer e nos dispor a fazer. O restante é com Deus. É o Espírito Santo de Deus que faz a obra, queridos. Nós não podemos perder isso de mente, tá? Vamos lá. Agora vamos continuar. Atos 16, vamos dar continuidade, melhor dizendo, né? Atos 16, 19 a 40. A prisão dos missionários, contrário a qualquer expectativa, abre uma porta nova ao evangelho com a conversão do carcereiro e da sua família, ficando evidente a soberania de Deus em realizar a sua vontade. Assim, a violência sofrida pelo apóstolo e seu companheiro Silas não consegue barrar o curso do evangelho em Filipos. Então, vamos lá novamente, né? O contexto, então, desse Atos 16 a 19 e 40. Paulo, então, continua lá, hospedado na casa de Lídia e pregando o evangelho na cidade de Filipos. E ao pregar esse evangelho, ele tem um contratempo de uma mulher, então, escrava, que servia aos seus senhores, e ela tinha provisões, assim, ela não era uma mulher que cria em Deus, ela tinha visões, né, e não proferia, então, a mesma fé em Cristo, né, em Deus, assim. Paulo repreende, chega uma hora, ela parece que incomoda, vai perseguindo os apóstolos, ou vai seguindo os apóstolos, e ela incomoda, Paulo repreende ela, então ela é liberta desse espírito de adivinhação, coisa parecida. E aí, não se sabe o tempo, né, o tempo cronológico desses fatos, mas com certeza foi um passar de dias. Esses homens, então, que eram tutores, donos dessa escrava, então se ficam indignados, né, porque perderam a sua renda, né. Isso é muito evidente também nos dias de hoje, assim. A religião pode ser um mal quando nós olhamos para a questão financeira, assim, para as pessoas ganhando dinheiro com a fé das pessoas, com a crença dos outros, né. E era muito comum isso acontecer naquele tempo também. Né, coisa que nós podemos dizer que nós somos frutos também desse tempo, onde as pessoas, então, vendem a sua crença, e alguns, então, depositam a sua fé nessa crença e estão dispostos a pagar para ter algum benefício. Então, voltando para o texto, esses homens, então, ficam indignados, eles, então, mandam prender Paulo e Silas. Paulo e Silas são presos e são açoitados, né? Quer dizer, outra situação muito adversa. Nós nunca passamos por isso, né? Eu nunca passei por isso, eu creio que a maioria das pessoas já também não passaram por isso, de serem açoitados, né? Injustamente também. Quer dizer, de forma injusta, você está sendo criminalizado, está sendo condenado e está sendo preso, né? Então, isso, com certeza, causaria em qualquer um de nós, assim, uma revolta enorme por isso, assim, por estar sendo injustamente preso, justamente sofrendo açoites, né? Penalidade por uma coisa que você não fez, né, de errado, né? Mas esses homens, então, foram presos, e mais interessante ainda, porque esses homens, mesmo sendo aprisionados, eles continuam louvando e engrandecendo o nome de Deus, assim, apesar da dor, apesar da frustração, apesar de todas as circunstâncias adversas, esses homens sabiam que a vida deles pertencia a Deus. Então, fala que eles estavam lá orando a Deus, louvando ao Senhor no cárcere, esse sobrenatural de Deus. Então, há um grande terremoto. Esse terremoto, então, segundo o texto, ele abre as cadeias, abre as algemas, os presos, não só porque sabia as consequências que teria. Paulo
adverte, então Paulo poderia se vingar dele, né? Se vingar, porque tinha todos os motivos para isso. Paulo impede que ele faça, que ele tire a sua própria vida. E esse homem tão constrangido pergunta a Paulo o que precisava para ele ser salvo, né? Ele queria crer nesse Deus de Paulo, nesse Deus que faz o chão tremer. E ele então entrega a sua vida para Jesus, e diz o texto que também não só ele, como a sua casa se converte a Cristo. E Paulo não foge, Paulo volta desse cárcere, e Paulo então, antes de sair, dá uma cutucada nos líderes da cidade: olha, vocês fizeram errado, porque vocês açoitaram um cidadão romano, e segundo a lei é proibido fazer isso, né? Açoitar um cidadão romano sem um julgamento, tá? E aí ele vai embora da cidade, porque ele é expulso da cidade. Eles pedem perdão a Paulo, né? Se humilham perante o apóstolo Paulo e Silas, mas mandam que ele saísse da cidade, e é isso que aconteceu. Paulo e Silas então saem da cidade. E agora a gente entra na carta de Filipenses, tá? Filipenses 1 e 2. E o texto assim, vamos ler. Gostaria que você também estivesse acompanhando isso na sua casa. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Servos são pessoas que se puseram a serviço do Senhor, que já não vivem nenhuma vida particular. Servos de Cristo Jesus não são mais senhores de sua própria vida. Esse era o entendimento, então, de Paulo em relação à sua vida. E a gente percebe isso na introdução que nós fizemos lá no início da igreja de Filipenses, né? Não interessa. Paulo, como ele colocou lá em Gálatas, né? Fui crucificado com Cristo, portanto não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Então ele tinha isso muito claro, e quando ele se apresenta aos filipenses, ele já se apresenta como servo, como alguém que não dirige mais a sua própria vida, que tem um novo Senhor, né? Esse Senhor é Cristo, e ele submete a sua vida a esse senhorio, né? Esse é o desejo de Deus para conosco, né? Que nós, com a nossa conversão, realmente nossa vida não pertença mais a nós, mas sim a Jesus. É o exemplo que nós temos na vida de Paulo. Então, Paulo, agora, mesmo liberto, porque a salvação nos liberta, né? Ele se submete ao senhorio de Jesus Cristo. Está agradecido a Deus, é um sinal de maturidade, comunidade missionária, tanto para seus contemporâneos como para as gerações futuras, né? Como é bom isso, ver alguém se agradecer, né? Sentir agradecido pela igreja que o abençoa, né? Como é bom pertencer a uma igreja onde as pessoas olham e se sentem agradecidas por serem acolhidas, por serem respeitadas, por perceberem suas necessidades supridas, né? Tudo isso por amor de Jesus. E é o que nós entendemos e percebemos nesse agradecimento de Paulo aos irmãos de Filipenses. A maturidade se manifesta em amor e justiça, é o que diz em Filipenses 1, 6 a 11. E estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês
aumente cada vez mais em conhecimento e toda a percepção, para discernir o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Esse amor foi demonstrado ao apóstolo, e Paulo desejava que a cada dia ele se manifestasse na vida daquela igreja. Paulo prega um amor que cresce em conhecimento, que faz novas descobertas na vivência diária da fé, assim como prega um conhecimento que não pode ser separado do amor. Paulo pede a Deus que os filipenses, ao crescerem no amor, aprendam a discernir o que é melhor e, ao mesmo tempo, que aprendam a viver uma vida pura e irrepreensível. A maturidade cristã fará com que o fruto da justiça seja produzido na vida do cristão. Então, era isso que Paulo via, né? E enxergava, né, na igreja de Filipenses, ao ponto dele agradecer, né, por eles e estar convencido do caminho certo que eles estavam tomando, das escolhas feitas certas por essa igreja, pelo exemplo que essa igreja se tornou para o apóstolo Paulo e para as outras igrejas da sua época. Então, assim, a igreja de Filipenses é uma igreja que precisa ser olha, com toda a nossa bagagem, ela nos trouxe um grande legado para os dias de hoje, né? Grandes referências desse testemunho, com certeza nos atinge nos dias de hoje e faz com que a igreja, apesar das mazelas que temos vivido, apesar das mazelas, dos falsos testemunhos que temos nos dias de hoje, né? A raiz, a essência do cristianismo, ela é percebida na comunidade dessa igreja de Filipenses, e com certeza ela perdura nos dias de hoje. Amém? Então, para concluir, meus queridos, aos olhos do apóstolo, a vida é um contínuo crescer, um frutificar, um progredir, que só chega ao alvo no dia do Senhor. Conclui-se, portanto, que viver a vida cristã, buscando a maturidade, fará com que Deus seja exaltado por nosso intermédio. Então, assim, é isso, né? Nós precisamos continuar enxergando a mão de Deus agindo através da história e agindo através da vida de pessoas e agindo através da comunidade local, da igreja local. Deus continua sendo o mesmo Deus, o Deus que rompe barreiras, o Deus que converte o coração do ser humano e que almeja que este mundo conheça Cristo e mais pessoas, então, se convertam a Jesus Cristo. Amém? Gostaria, então, novamente de agradecer a sua presença, agradecer a sua atenção, né? A sua atenção dada a essa aula. E, deixa eu ver aqui, passar para cá. E realmente desafiar você a estar conosco, né, nesse próximo domingo, continuando estudando, então, o estudo da carta aos Filipenses. Que Deus abençoe. Obrigado, muito obrigado pela sua compreensão, né? Porque nem sempre as coisas saem conforme o nosso querer, mas como aconteceu com Paulo, nem sempre as coisas aconteceram conforme o seu querer. Deus sempre está no controle, e eu creio que Deus está no controle da nossa vida e também desse nosso objetivo de ensinar a palavra de Deus como igreja, tá? Então, que Deus abençoe. Mais uma vez, tenha um dia maravilhoso e uma semana abençoada. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém e amém.